Retomando aqui nossa aula sobre as matrizes da CLT à luz da doutrina social cristã, nós vamos analisar agora os 3 últimos princípios, porque os 2 últimos vão ser fundamentais para a atividade jurisdicional trabalhista, e nós vamos ver por quê. O antepenúltimo princípio é o princípio da solidariedade. Na encíclica Rerum Novarum, esse princípio da solidariedade, ele é visto sob 2 ângulos distintos. Um dos ângulos é a solidariedade entre os trabalhadores, a união dos trabalhadores para, unidos, fazerem frente ao poder econômico da empresa. Então, o trabalhador sozinho, ele fica mais vulnerável frente ao poder do empregador de empregar, exigir os trabalhos nessa ou naquela condição, pagar essa ou aquela remuneração. Agora, no caso dessa união de trabalhadores, formando sindicatos, para poder, vamos dizer assim, negociar, para poder cobrar melhores condições de trabalho, melhor remuneração. Pois bem, a própria doutrina social cristã e a encíclica Rerum Novarum prevêem um dos direitos básicos do trabalhador nesse sentido, no sentido coletivo da solidariedade, que é o direito à greve. No começo da Revolução Industrial, no começo da questão social, os sindicatos eram vistos como algo ilegal, era como algo contrário, né, à harmonia das relações trabalhistas. Onde já se viu um trabalhador parar de trabalhar? Onde se viu se unir para fazer manifestação pedindo isso ou pedindo aquilo, né? Eu, como empregador, sei o que as condições aqui de mercado que propiciam essa ou aquela vantagem, permitem essa ou aquela vantagem. Pois bem, a encíclica Rerum Novarum e todas as outras encíclicas que se seguiram sempre reconheceram o direito à greve. Mas uma coisa que é fundamental deixar claro aqui em relação a esse princípio, e que muitas vezes é esquecido, que é a sua segunda vertente, que é mostrar que essa solidariedade não é só entre os trabalhadores para poderem obter melhores condições de trabalho. A solidariedade também é um princípio que norteia as próprias relações entre trabalhadores e empregadores. É mostrar que a empresa deve ser vista por ambos, trabalhadores e empregadores, como um empreendimento comum. Ou seja, a empresa ela vai gerar uma renda, a produção, a venda da produção vai gerar uma renda que tem que ser distribuída entre as 2 partes. E quanto maior for a produção, quanto maior for a comercialização, quanto, vamos dizer assim, mais a empresa puder lucrar na atividade produtiva, sabendo distribuir com equilíbrio os frutos da produção entre o capital e o trabalho, é uma relação de ganha-ganha, os 2 ganham. O problema que nós vemos hoje, muitas vezes, é que o exacerbado protecionismo ou da legislação ou da justiça do trabalho fazem com que essa relação ganha-ganha passe a ser uma relação perde-perde.
É aquilo que a gente vê na famosa história do escorpião que pede para o sapo atravessá-lo pelo rio. E o sapo diz, não, mas você vai me picar. Não, não vou picar. E sobe nas costas do sapo, está atravessando, dá a picada, os dois afundam, mas por que você picou? Não é da minha natureza. A visão marxista das relações humanas e das relações de trabalho como uma eterna luta de classes faz com que aconteça isso. Quer dizer, a relação é sempre de X, né, de diversos. Né? Eu só obtenho os direitos lutando contra o empregador. E o empregador vendo o trabalhador como alguém que está querendo sempre ter vantagem, trabalhar menos e ganhar mais. Então, é aquela relação de enfrentamento. E a postura cristã, a visão cristã da solidariedade é transformar o X em mais. É a união dos esforços, os empregadores quererem efetivamente promover o bem dos seus empregados. E o empregado saber que ele está aqui, nesse esforço produtivo, os dois vão sair ganhando. Quanto mais a empresa tiver penetração no mercado, melhor para todos. Vai ter poder ter uma participação de lucros maior, porque teve mais lucros. Então, esse princípio da solidariedade, visto, né, a relação entre trabalhador e empregador sobre a perspectiva cristã, não é, repito, da luta de classes, do contínuo enfrentamento, mas da conjugação de esforços com uma finalidade comum. O penúltimo princípio, e esse é dos que mais têm sido esquecidos ultimamente, é o princípio da subsidiariedade. O que ensina o princípio da subsidiariedade? Aquilo que sociedades menores puderem fazer para promover o bem dos seus integrantes, não cabe ao Estado se substituir a essas sociedades menores. Quais são as sociedades menores? Família, sindicato, empresa, associações, igrejas. Então, todas essas entidades menores, obviamente, elas existem antes. Não, a família existe antes do Estado. O Estado, a sociedade politicamente organizada, surgiu depois dos clãs irem se unindo. Né? Empreendimentos iam surgindo, né? Depois foi se dando um arcabouço a esses empreendimentos. Pois bem, o princípio da subsidiariedade ele deve ser conjugado com o princípio da proteção e vice-versa. O princípio da proteção, que é o último princípio. Quando essas sociedades menores não conseguem promover adequadamente o bem dos seus integrantes, então cabe sim ao Estado intervir no domínio econômico, reequilibrando a balança. Então nós temos as várias formas de intervenção, a legislação trabalhista, por exemplo, a legislação antitrust, outro segmento. Então o Estado vai intervindo para onde as leis do mercado não estão funcionando, deixa eu reequilibrar a balança. O princípio da subsidiariedade, portanto, ele hoje nutre basicamente a negociação coletiva. O prestígio à negociação coletiva é exatamente aplicar às relações de trabalho o princípio da subsidiariedade. Ou seja, prevalência do negociado sobre o legislado. Primeiro eu vejo que as partes, os agentes econômicos, as empresas, os sindicatos, quando estão discutindo as relações de trabalho, eles chegam à conclusão, neste momento, nessas circunstâncias, as melhores condições de trabalho, as condições de trabalho viáveis são estas.
eventualmente reduzir um pouquinho a remuneração, porque nós estamos em crise econômica, aumentar as garantias sociais, aqui na cláusula de garantia do emprego, é isso que é possível. Não pode a justiça se sobrepor, dizendo que entende melhor o que é bom para o trabalhador e o que é empregador do que eles mesmos. Exatamente contra isso se opôs aquele precedente do Supremo Tribunal Federal, no caso do BESC, em que o ministro Barroso dizia não cabe à Justiça do Trabalho exercer um tal paternalismo de retirar dos sindicatos essa possibilidade de negociação, de estabelecer normas e condições de trabalho através de acordos e convenções coletivas, que depois a Justiça do Trabalho vai invalidando porque entende que é prejudicial ao trabalhador. Se o sindicato concordou, é que sabe que naquele momento e para aquele setor as melhores condições são essas. É um contrato sinalagmático, com toma lá, dá cá, com vantagens e desvantagens. O saudoso ministro Teori deixou isso muito claro no seu voto nesse precedente do BESC. E veio o Supremo Tribunal Federal, no tema 1046 da sua tabela de repercussão geral, a dizer exatamente isso, que é possível, porque a própria Constituição Federal estabelece no artigo 7º, inciso 6º, 13 e 14, que é possível reduzir salário e jornada mediante negociação coletiva, tutela sindical, sob tutela sindical. Portanto, se vê como esses princípios da doutrina social cristã são fundamentais para uma boa harmonização das relações de trabalho, para uma boa composição dos conflitos sociais. Quando o protecionismo é exacerbado, quando se dá ênfase ao princípio da proteção e se esquece o princípio da subsidiariedade, o que nós temos é aquele capacete da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, aquele capacete de aço, que ele pode, recebe o impacto, né, de uma pancada, um bloco de madeira que cai, o capacete continua inteirinho, mas o impacto acaba passando para a cabeça da pessoa que estava usando o capacete. O capacete está aí íntegro e a cabeça da pessoa ficou partida. Agora, quando nós pegamos aquele capacete de plástico da construção civil, acolchoado, cai uma tora de madeira, o capacete pode quebrar, pode rachar, mas ele assimila o impacto. Toda essa, vamos dizer assim, a legislação trabalhista, quando ela é muito rígida, que é isso que as correntes mais protecionistas defendem, né? Que as convenções e acordos coletivos só podem existir para aumentar direitos do trabalho, indo contra a própria Constituição, que nós temos que sempre aumentar o patamar mínimo civilizatório, né? Claro, é o ideal, mas desde que seja feita pelas próprias partes, e não pela Justiça do Trabalho ou pelo legislador, que também muitas vezes não conhece as melhores condições de trabalho. Portanto, a segurança vem da flexibilidade. As boas relações de trabalho, a harmonização, vem exatamente dessa subsidiariedade conjugada com a proteção. Por isso, que eu tiraria para nós concluirmos essa primeira aula, essa aula sobre matrizes da legislação trabalhista, que as aplicações e consequências básicas desses princípios que eu enumerei, a primeira delas é que nós
temos, como operadores do direito do trabalho, que conjugar melhor esses dois princípios, proteção com subsidiariedade. Segunda conclusão, que a justiça do trabalho tem que saber harmonizar melhor as relações de trabalho, compor melhor os conflitos trabalhistas, se louvando mais, aproveitando mais desses princípios da doutrina social cristã. E que a justiça social ela se faz na linha do artigo 766 da CLT, garantindo remuneração aos trabalhadores e justa retribuição às empresas. E aí sim nós vamos conseguir a paz social, como está na bandeira do TST, Opus Justitia e Pax. A obra da justiça é a paz. Que eu conseguir harmonizar as relações de trabalho, eu vou ter essa paz social que todos nós esperamos. Então, nos encontramos numa próxima aula do curso aqui da EBRAD.